Olá pessoal, eu tive um probleminha técnico aqui, acabou gravando em duas partes. Mas vamos lá, continuando a aula de Direito Penal, parte 2 então. O abandono de incapaz. Eu falei com vocês até o primeiro vídeo, até o artigo 132, passo agora para o artigo 133. Que diz o seguinte: abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. O que é um abandono de incapaz? O abandono de incapaz é quando você é responsável por alguém, geralmente crianças, idosos, acidentados, doentes, preso, pessoa comum, e tem a obrigação de defender das adversidades resultantes do abandono praticado por seu responsável. Então, você tem a necessidade, o objeto jurídico é você que tem a obrigação de manter a segurança desse tipo de pessoa. Então, o bem jurídico tutelado é a segurança da saúde e da vida da pessoa, que não pode, por suas próprias forças, defender-se das adversidades resultantes do abandono praticado por então seu responsável. Então a lei traz essa situação para justamente garantir àquele que não tem condição que ele será cuidado. Quem é o sujeito ativo? A quem tem o dever de zelar pela vítima. É assim um crime próprio. Então, a relação de dependência entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, ela é necessária. Então, a posição de garantidor ou responsável em decorrência da lei, por exemplo, o Código Civil que vai determinar quem vai ser, o próprio ECA, ou seja, por conta de um contrato, de uma convenção, por exemplo, um diretor de escola, uma babá, que tem o dever de cuidado, ou de qualquer fato lícito ou ilícito, abrigo, abandonado, condução de incapaz para casa. Então, todas essas pessoas têm por obrigação manter o cuidado com as demais pessoas. Então, os conceitos partem de cuidado, de guarda, vigilância e autoridade. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Vamos lá. Cuidado é assistência passageira. Temporariamente incapazes, exemplo, acidentados, enfermos que não conseguem ter seu próprio sustento, não conseguem ter sua própria condição normal e precisam de um terceiro para que faça, às vezes, de cuidado. Guarda, assistência duradoura. Então, por exemplo, guarda dos filhos. Quando a mãe recebe a guarda dos filhos ou o pai tem a guarda dos filhos, essa guarda ela é duradoura. Ela é, entre aspas, ad eterno, até o momento que se cessa essa guarda. Então, enquanto tem a guarda, é obrigação dessa pessoa que tem a guarda sobre o seu menor, sobre a outra pessoa, de manter o cuidado dela. Outra condição é a condição de vigilância, que é a assistência acauteladora. Exemplo, guia de alpinismo, de mergulho. Então, vai o seguinte, eu vou subir lá a montanha. A pessoa que é responsável por mim ali, ela tem um dever de vigilância minha. Ou seja, se ela falhar em alguma das condições de vigilância, quem vai sofrer as consequências sou eu, que confiei a ela esse zelo naquele determinado período. E o outro é a autoridade, é o poder de uma pessoa sobre outra, de direito público ou privado. Exemplo, o diretor da cadeia. O diretor da cadeia tem obrigação de manter os seus presos em condições compatíveis com a dignidade da vida humana. Então ele também responde pelo abandono de incapaz. Temos o sujeito passivo, então, quem vai se encontrar sob o cuidado de guarda, vigilância ou autoridade que seja abandonado, sem condições de cuidar de si próprio. As vítimas podem ser doentes, menores, velhos, ébrios, cegos, enfim, uma imensidão de possibilidades de vítimas. E qual incapacidade é necessária? Eu vou poder ter tanto a capacidade absoluta como aquela que é relativa. Então, a capacidade absoluta que vocês aprenderam lá no direito civil vai poder ser o doente mental ou a relativa, o local onde ocorre, mesmo que seja por tempo limitado. Eu vou ter a durável, que é uma doença mental, ou seja, ela perdura por bastante tempo, ou até mesmo a temporária, durante aquele período. Por exemplo, uma pessoa embriagada, ela fica embriagada por quanto tempo? Por um determinado período. Então, se você tem o dever de cuidado dessa pessoa e ela está embriagada,
durante o período de embriaguez, ela depende única e exclusivamente de você. Então, fuga por conta própria quando quem tem condições de defender, aí não há crime. Por que não há crime? Porque o sentido do abandono de incapaz é do quanto perdurar a incapacidade. Quando ele, diante da incapacidade, não consegue se manifestar, a gente não tem a figura do crime aí configurado. Por quê? Porque o que se entende é de que a incapacidade impossibilita a pessoa de manifestar ou fazer qualquer ato. Tipo objetivo do crime é a conduta de abandonar, deixar sem assistência, indispensável à prova do perigo concreto. Abandono pode ser temporário ou definitivo, o tempo irrelevante, pode ser pouco tempo, como pode ser bastante tempo. A conduta ela precisa ser positiva, levar e abandonar uma criança numa floresta, ou negativa, bambá que abandona a creche com bebês e sem vigilância. O tipo subjetivo é um crime doloso, vontade de abandonar, ciente da responsabilidade, querendo somente o perigo. Se quiser a morte, pode até ser configurado no homicídio tentado. E aí eu vou pegar um ponto importante. Um tempo atrás, até trazer um exemplo para vocês, a gente teve aqui em Araras uma condutora de uma van escolar que fez todo o trajeto, pegou a criança, fez todo o trajeto, a criança acabou dormindo dentro da van. Só que a criança acabou dormindo no chão da van. Ela fez todo o trajeto, se esqueceu da criança, passou na escola onde a criança geralmente descia, a criança não desceu, ela não percebeu. Ela chegou até na sua casa, estacionou a van, diz ela que verificou os bancos, não encontrou ninguém e foi para casa fazer seus afazeres. 3 horas depois, ela foi voltar para a van para começar de novo o procedimento para o recolhimento das crianças que já tinham sido levadas para a escola. Ela percebeu que aquela criança estava dormindo lá. Assustada com a situação, ela pegou a criança, levou até a escola e falou assim: olha, ele dormiu na van e eu percebi só agora, estou trazendo ele aqui na escola para a mãe vir buscar. Nisso, as diretoras da escola, coordenadoras, percebendo a situação, acabou chamando a mãe fez um estardalhaço, fez boletim de ocorrência, que era abandono de incapaz. Pois bem, pergunto para vocês, foi enquadrado com abandono de capaz? Pois não foi enquadrado como abandono de capaz. Por quê? Porque o crime de abandono de capaz ele é um crime doloso. Ou seja, a dona da van tinha vontade de abandonar a criança? É evidente que não. O que aconteceu foi um desleixo, um esquecimento dela. Então, por conta disso, não configurou o crime de abandono de incapaz. A consumação com perigo criado para o abandonado. No caso da van, teve algum perigo pro menor? Não teve perigo. Por quê? Porque ele ficou dentro da garagem da mulher. Se resume ao dever de assistência. Não fica excluída a infração penal. Então a tentativa é cabível. É um crime qualificado quando ocorrem lesões corporais de natureza grave ou de morte. E tem casos lá na própria lei de aumento de pena, dentro do parágrafo 3º. E a ação penal é pública incondicionada. Entenderam? Abandono de incapaz, super tranquilo, bem de boa. A gente passa agora para o próximo artigo, que é o artigo de omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Voltando, artigo omissão de socorro, artigo 135. O que é a omissão de socorro? É deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança, abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Detenção de 2 a 6 meses ou multa. O artigo 135, ele é um crime omissivo próprio, omissivo puro. Por que crimes omissivos? São aqueles que deveria ter o direito de agir e você não age. Então, quando não há o dever jurídico de agir, sim previsão legal, descrevendo a omissão de qualquer pessoa como crime. Ou seja, espera-se de você que você haja. Essa é a situação natural.
Quando você deixa de agir, é que você pratica esse crime. Então, os omissivos próprio e omissivo puro, que é o caso do 135, ele funciona dessa forma. Então, o que ele protege, esse artigo? Ele protege a incolumidade física, a saúde humana das pessoas e consagra o dever de solidariedade e assistência mútua. Ou seja, a lei não obriga você a ajudar. Isso já devia estar implícito. A lei só pune aquele que não auxilia, aquele que não pratica o ato que deveria ser praticado. Por isso ele é um crime omissivo. Então o sujeito ativo qualquer pessoa pode praticar e o sujeito passivo vão estar exatamente aquilo que já está no código. Ou seja, quem são os sujeitos passivos? Criança abandonada, extraviada, pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, em grave e iminente perigo. Então, essas pessoas já estão descritas no próprio artigo. Então, o sujeito passivo já está no próprio artigo. Sujeito passivo, então, criança abandonada, criança extraviada, pessoa inválida ou ferida ou pessoa em grave e iminente perigo. Essas são os sujeitos passivos do artigo. Então lá no slide 26, você vai ver explicado exatamente quais são os perigos de cada uma delas. Quais são os perigos de cada um desses sujeitos passivos. Esse crime ele é muito comum, só que ele vai diferir também de um outro crime que acontece no Código de Trânsito Brasileiro. Quando você pratica um ato do Código de Trânsito Brasileiro, um acidente, e deixa de socorrer a vítima do acidente, existe no próprio Código de Trânsito Brasileiro um enquadramento específico de quem omite socorro. Caso contrário, utilizaria esse 135 aqui do Código Penal. Então, nos casos de trânsito, quando você deixa de prestar o socorro necessário, você vai ter um enquadramento especial da própria lei de trânsito. E que é a mesma situação dessa daqui. Então, quais são as condutas que eu não devo praticar? Não prestar assistência à vítima, não pedir socorro à autoridade pública. E aí é que pega muito bem e é onde tem a brecha da lei. Quando ela fala não prestar assistência à vítima e não pedir socorro à autoridade pública, não quer dizer que você é obrigado a socorrer. Só que exige-se de você uma atitude de socorro. E essa atitude de socorro, ela é muito subjetiva. Então perceba o seguinte, imagina eu pratico lá um ato e percebendo a aglomeração das pessoas, eu me sinto arriscado, eu estou lá acompanhando. Faço o procedimento para tentar socorrer. Começa a aglomeração de pessoas, pessoas começam a me ameaçar, eu coloco em risco a minha integridade física e eu parto, eu fujo. Eu deixei de prestar socorro à vítima? Eu deixei de pedir socorro à autoridade pública? Então, essa questão da omissão de socorro, ela é muito relativa. Vai depender muito da condição e da situação que você estiver naquele determinado momento. Por que isso é importante? Porque vamos ter casos onde vai ser enquadrado pela autoridade policial a omissão de socorro e na via judicial você vai rebater e demonstrar que não houve omissão de socorro. Isso é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer a defesa. Quando a gente vai fazer a defesa de qualquer ato no direito penal, o que nós devemos nos atentar? O que a polícia aplicou, o que o Ministério Público acusou e quando eu vou montar a defesa para verificar se aconteceu de fato todos aqueles itens. Por quê? Porque às vezes a polícia vai com tanta sede ao pote, com tanta situação ao pote, que acaba enquadrando artigos que não aconteceram de fato. Vou dar um exemplo, eu tenho um cliente que sofreu um acidente na pista, onde ele acabou atravessando a pista, o rapaz motoqueiro entrou embaixo do caminhão. Acho que eu já até contei essa história para vocês. Não me recordo se eu já contei, acredito que sim. O sujeito estaciona o carro, estaciona o caminhão, desce do caminhão, vai lá ver a vítima, começa a aglomerar pessoas, ele monta no caminhão e
parte embora. A polícia enquadrou ele como missão de socorro. E o que a gente vem rebatendo na esfera judicial? Que ao estacionar o veículo e descer, ele já fez a atitude de socorro. Afinal, se ele não quisesse socorrer ninguém, ele simplesmente não pararia o caminhão e continuaria seu trajeto. Quando ele para, desce e vai até a vítima, esse é o primeiro princípio de atuação para prestar socorro. Se ele não ligou lá para a ambulância, ou se ele não tentou conversar com a vítima, isso são questões paralelas. Porque o que se espera do sujeito? Que no mínimo ele faça o intuito de prestar socorro. Porque ele tinha conhecimento médico? É evidente que não. Ele tinha conhecimento de saúde? É evidente que não. Mas o fato de estacionar o caminhão, descer e ir até a vítima demonstra uma tentativa de socorrer. Então, essa situação ela é muito subjetiva. Por isso que na vida prática, a omissão de socorro ela vai ser muito relativa. Eu preciso analisar o caso e como isso acontece. Como eu poderia também, por exemplo, atropelei uma pessoa, saí com um veículo, estou indo, percebi que eu atropelei, mas eu pego o telefone e ligo para o resgate para socorrer, mesmo que eu não fique lá esperando, o que eu comprovo? Que eu pratiquei o socorro. Então, percebam a relatividade disso. Prestar socorro não quer dizer que você tem que parar o veículo e ficar lá do lado. Se você matou alguém, não quer dizer que você precisa ficar lá do lado para socorrer. O que significa é que você precisa ter atitude de socorro. Isso que é o mais importante dentro do artigo. Então, é um crime doloso e deve haver ciência pelo agente que o sujeito passivo está em situação de perigo. Assim, a omissão sem ciência do risco não vai caracterizar o crime. Consuma-se com a própria omissão, independente do socorro posterior por terceiro, de não haver ocorrido lesão ou morte da vítima. E a tentativa, não há tentativa em crime omissivo. Por que não há tentativa em crime omissivo? Porque você ou pratica ou deixa de praticar. Diante disso, no crime omissivo não vai ter a tentativa. A gente vai ter algumas condições de crime qualificado, se ocorrer a morte e tudo mais, isso no próprio acompanhamento da lei. E a ação penal é pública incondicionada. Passamos agora ao próximo artigo, o artigo 135A. Então, o artigo 135A, ele é muito específico, não vou trazer com tantos detalhes,